Olá, meus amigos! É com muita satisfação que eu estou aqui novamente com vocês. Sempre fico muito feliz pelos convites. E hoje, para nossa conversa, para nossa reflexão, eu escolhi um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente lá no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. E hoje a gente vai falar especificamente dos itens 9 e 10. Que é o argueiro e a trave no olho. Eu peço licença para vocês para ler esse pedacinho aqui do Evangelho para a gente iniciar a nossa reflexão. Ele começa com uma passagem lá de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 e 5, que diz assim: Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: Deixai-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se fizesse alguém o que eu faço? E o orgulho, incontestavelmente, é o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto os morais como os físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Muito interessante esse trecho e como é atual esse trecho do Evangelho, que nos fala sobre o argueiro e a trave no olho. Quantas vezes nós nos pegamos apontando o dedo para o nosso irmão? Quantas vezes nós chegamos a embates com os nossos irmãos, única e exclusivamente porque a nossa opinião não é aceita? Nós ainda estamos muito envoltos no nosso orgulho, como diz aqui no trecho. Então, muitas vezes a gente acha que somente nós temos a razão, somente nós sabemos o que é o certo e o que é errado. E aí acabamos fazendo o quê? Julgando o outro, querendo impor a nossa vontade, querendo impor a nossa verdade, como se fosse única e verdadeira. Não damos o braço a torcer quando estamos errados. Então, como o próprio capítulo nos traz aqui, e se nós nos colocássemos no lugar do outro, como será que reagiríamos? Quando a gente aponta o dedo para alguém para culpá-lo por algo, como seria que nós, eu, Giane, receberia esse apontamento? Por que eu acho que só a minha verdade é a absoluta, é a correta? Gastamos muita energia questionando o outro,
sempre colocando à prova o que ele diz, sempre colocando à prova o que ele faz. Nenhum de nós, muitas vezes, paramos para nos colocar no lugar daquela pessoa. Vamos trazer o exemplo que nós estamos vivendo hoje, que é muito, muito real e muito fácil de ilustrar. Nós estamos no meio de uma pandemia, há mais de um ano já. Muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas tiveram as suas rendas diminuídas assim de uma maneira muito brusca. Muitas pessoas perderam entes queridos, perderam aqueles que eram o arrimo da família. E hoje elas estão aí tentando continuar um dia de cada vez. E aí a gente escuta a seguinte frase: fique em casa, não saia. Quando a gente vê um irmão saindo para trabalhar, quando a gente vê um irmão saindo para fazer qualquer um dos seus compromissos, quantas vezes nós julgamos? Ah, fulano não para. Olha, fulano não para em casa. Fulano sai todos os dias. Ou muitas vezes o contrário. Olá, fulano só fica em casa. Como que fulano está conseguindo se manter só dentro de casa? Não sai para trabalhar? Não valoriza o trabalho do outro? Então nós gastamos tanta energia em julgar o outro, que a gente esquece de uma coisa básica, que todos nós, começar por mim, em cada um de vocês, que todos nós deveríamos ter e colocar em prática. É uma palavrinha muito usada aí, tá na moda, mas que poucas pessoas conhecem o seu verdadeiro significado, que é a empatia. Mas quando eu digo conhecer o seu verdadeiro significado, não é aquele significado que está lá no dicionário. É o significado na prática dessa palavra. Que ao invés de gastarmos energia julgando o que o outro faz, por que não utilizar essa mesma energia para ajudar o outro? A caridade verdadeira. Muitas vezes aquele nosso irmão que está ali do nosso lado, porta com porta, está passando necessidade e a gente não percebe. Ou nós mesmos estamos precisando de ajuda, mas por conta do nosso orgulho não damos a demonstrar. Que nós comecemos a praticar a empatia, o amor ao próximo, a entender o que é a caridade verdadeira. Não a caridade orgulhosa, não aquela caridade de ajudar o outro, mas humilhando, apontando o dedo, julgando. Não, essa não é a verdadeira caridade. Mas aquela caridade sem julgamento. Não importa o que o outro faz, o que importa é o que está dentro do nosso coração. Tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente precisando de acolhida. E quando eu falo ajuda, não é só ajuda material, que é importantíssima. Mas tem tanta gente precisando de uma palavra de carinho. Tem tanta gente precisando de uma mensagem. Hoje em dia todo mundo se fala pelo WhatsApp. Manda uma mensagem para aquela pessoa que faz tempo que você não fala. Oi, tudo bem? Como você está? A gente não tem ideia do quão grande é a diferença na vida das pessoas quando isso acontece, quando recebem uma mensagem. Isso é caridade. Sem apontar o dedo, sem julgar. Não vamos julgar o nosso irmão, assim como nós não queremos ser julgados. Não vamos apontar o dedo para alguém, porque quando nós apontamos o dedo para alguém, tem outros 3 aqui apontando para nós. Todos nós somos falhos. Todos nós temos defeitos. Todos nós estamos aprendendo.
então que a gente entenda que não tem como exigir do outro aquilo que nem eu tenho. Como exigir que o outro tenha a perfeição nos seus atos, nas suas ações? Nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Temos que aprender a ouvir mais e parar de criar grandes tumultos, guerras internas, guerrinhas bobas, por conta de que eu tenho a razão, a minha opinião é o que importa. E ai de quem vai contra aquilo que eu penso. Que a minha arma é o quê? Ofender. Por quê? Porque estamos sendo mesquinhos. Então, antes da gente ficar ali julgando o que o outro está fazendo, se ele tem que sair para trabalhar ou não, se você pode trabalhar da sua casa, ótimo para você. Se o seu irmão do lado não pode, ele tem que sair, faça uma prece por ele, para que ele vá e volte para a família, são e salvo. Hoje, quando a gente deseja saúde para alguém, a gente está desejando muita coisa diante dessa vida toda aí, desse momento todo que nós estamos passando, não é? Então, vamos deixar o nosso orgulho de lado, vamos trabalhar a empatia, como eu disse, mas a empatia de verdade, entender o que é realmente esse sentimento. Não olhar para o outro com olhar de julgamento. Não querer que o outro aceite as minhas condições, as minhas opiniões, o meu ponto de vista como sendo verdadeiro. Cada um sabe o momento que está vivendo. Eu sempre falo que todos nós estamos numa mesma tempestade. Porém, não estamos no mesmo barco. Cada um está vivenciando esse momento da pandemia de uma forma diferente. Cada um está absorvendo, está aprendendo, está sofrendo, está crescendo, está evoluindo. Cada um de uma maneira diferente. Não dá para querer comparar o que eu estou sentindo com o que você sente. São momentos diferentes, são sentimentos diferentes. Então, meus queridos, era isso que eu gostaria que hoje nós refletíssemos sobre o não julgar o outro, o não fazer ao outro aquilo que eu não quero que me façam. Parece simples, a gente sabe que não é. Ninguém disse que seria fácil, muito pelo contrário. Só que nada é impossível. É um trabalho de formiguinha, um dia de cada vez, que a gente tem que começar a trabalhar isso em nós. Vamos direcionar a nossa energia, canalizar a nossa energia para o que realmente importa. E não perder tempo com julgamentos, com picuinhas. Vamos deixar o nosso orgulho de lado. Vamos procurar ser mais felizes e levar um pouco de felicidade para aquele que está ao nosso lado, que tanto precisa. Como eu disse, eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez com vocês. Espero ter conseguido trazer um pouquinho da reflexão do que essa passagem do Evangelho nos traz. Que nós possamos ir trabalhando isso dentro de nós. E uma hora nós vamos conseguir sim amar o nosso irmão como Jesus nos amou. Amar o nosso irmão, ajudar o nosso irmão como sendo algo tão simples, porque o amor nasceu no nosso coração. Gratidão mais uma vez a todos vocês e espero em breve poder estarmos juntos novamente. Fiquem com Deus. Seja o mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura.
A sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, seja o mesmo, firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo da nossa alma. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. E vamos nos preparando para o passe, fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai Criador, aos amigos benfeitores da espiritualidade, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros, e que os nossos irmãos possam receber em seu lar e distribuir com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis sucumbir às tentações dos maus espíritos, e envia-nos os bons para nos proteger, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.